Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar alguma coisa, mais cansado fica? Pelo menos eu percebi. Tipo, controlar o futuro, controlar o que as pessoas pensam, controlar os sentimentos, resultados. E mesmo fazendo tudo certo, parece que a vida continua pesada. Porque talvez você não tenha sido feito para viver em guerra o tempo todo. Na verdade, a gente não foi. Mas a maioria de nós aprendeu que precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Ainda mais no mundo tecnológico de hoje. Sempre resolvendo uma situação, sempre melhorando, sempre produzindo. E aí você sente culpa quando descansa. Eu sentia muita culpa quando eu desacelerava. E aí você sente insuficiência quando olha para a própria vida. Como se existir já não bastasse. E aí você precisa provar o seu valor o tempo inteiro. E sabe o que é o mais estranho? Quanto mais você força, mais tudo parece travar. Se você força um relacionamento, ele fica sufocado. Se você força a produtividade, a sua mente fica esgotada. Se você força pensamentos positivos, parece que você fica falso. Parece que você se esqueceu de viver. Esses dias eu estava lendo Os Caminhos da Virtude, de Lao Tse, e eu achei uma coisa muito interessante. O texto fala sobre realizar as coisas pela não ação. E isso não significa ficar parado, pelo menos eu entendi assim. Não significa desistir da vida. Significa não agir com desespero. E, sinceramente, a gente desaprendeu viver assim. Porque hoje em dia tudo parece rápido demais, urgente demais. Você tem que crescer rápido, fazer dinheiro rápido, vencer rápido, ser alguém, ser alguém rápido. E nessa pressa constante, você fica distante de si mesmo, sabe? A mente nunca dá um pause, nunca dá um descanso. Até os nossos sonhos parecem virar pressão. E isso é muito perigoso, porque quando tudo vira cobrança, a vida perde a leveza, perde o sentido. E eu acho que a gente precisa fazer, eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer, mais importante, não é como controlar mais a vida, mas como parar de viver em estado de alerta o tempo inteiro. E eu quero te passar aqui, pelo menos algumas práticas simples que eu tenho aplicado na minha vida e que tem dado certo para qualquer situação. E não é mágica, não é fórmula milagrosa, mas que pode mudar muito, pode te ajudar, pelo menos na forma como você vive os seus dias. Primeira coisa, perceba o que você está tentando controlar. Durante o dia, só observe. O que está me deixando tão tenso, tão tensa agora? Por quê? Às vezes, nem sempre é o problema em si, mas a tentativa desesperada de controlar o resultado. Você quer garantir que a vida vai dar certo, que os seus planos vão dar certo,
que ninguém vai te rejeitar, que nada vai sair do planejado. Isso consome energia. E uma energia mental. Então, o primeiro passo é consciência. Perceber. Sem juízo de valor, sem julgamento, tá? A segunda coisa é: isso realmente depende de mim? É uma pergunta extremamente poderosa, porque muito da ansiedade vem de tentar carregar o que não é nosso, tentar controlar o que não depende de mim, mas das pessoas, dependendo das circunstâncias, do futuro. Sabe, o que está sob o seu controle são apenas as suas ações, a sua presença, a sua intenção. Talvez você esteja tentando carregar o mundo inteiro sozinho. E uma última coisa é: faça o que pode e solte. Aqui acho que é o mais difícil, porque nós fomos ensinados a acreditar que preocupação é responsabilidade. Só que não é. Você pode se dedicar sem se destruir. Você pode fazer sua parte sem viver mentalmente no resultado o tempo inteiro. E então, faz apenas o que precisa ser feito e depois solta. Solta um pouquinho. Respira, continua vivendo e assim vai. Porque o apego excessivo torna tudo em sofrimento, até os sonhos. E aí você começa com algo leve e de repente aquilo vira uma ansiedade, uma tensão, uma pressão. Por exemplo, você queria criar um conteúdo de que gosta e agora sofre por números. Você de repente queria amar e agora sofre porque está tentando garantir que não será abandonado. Percebe o quão duro isso é? O problema nem sempre é o desejo. Às vezes é o apego desesperado ao controle. Existe uma diferença enorme em se dedicar e tentar destruir, tentando controlar tudo. Você pode sonhar sem ansiedade, a gente pode sonhar sem ansiedade, construir sem transformar isso no seu valor pessoal. Porque crescer sem odiar o processo, ninguém ensina isso. Ensina esforço, não leveza. E é isso que eu tenho vivido e aprendido. Tenho lido algumas leituras, feito algumas leituras. Eu não quero mais controlar tudo. Eu fico pensando, e se eu apenas fizesse só a minha parte? Sem tentar controlar o resultado, controlar o final. Seja qualquer coisa, relacionamento, trabalho, dinheiro. Até controlar a mim mesmo, sabe? E assim talvez a gente não fique tão cansado. Porque faz demais. Sabe? E talvez você esteja mais cansado de controlar tudo. E a paz começa, a tranquilidade começa no exato momento em que você entende que não precisa transformar a sua vida inteira em uma guerra. Você só precisa entender que merece viver. E ponto. Até o próximo vídeo.